Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você com muita alegria em mais uma reflexão a respeito da Palavra de Deus. O programa Testemunho de Fé é esse encontro semanal que nós temos para refletir a respeito da Palavra de Deus, como ela é proclamada pela Igreja a cada domingo. E desde domingo passado, nós iniciamos essa nossa caminhada no tempo do Advento. Tempo do Advento, tempo da esperança. Essa é a grande virtude teologal que nós temos que colocar no nosso coração neste tempo. A Igreja quer nos dar esta virtude, a virtude teologal. Claro, ela é dom de Deus, mas o tempo do Advento é este tempo propício, este kairós, esse tempo favorável de Deus, onde Deus chove na nossa horta, né? Das alturas orvalham os céus. Deus vem com esta chuva benfazeja sobre nós para nos trazer esperança, a grande esperança de Deus. Acontece que esse tempo de esperança é também um tempo em que nós temos que aprender a desesperar. Como assim? Ora, se nós temos que aprender a esperar em Deus, nós temos que ao mesmo tempo aprender a desesperar do mundo. Ou seja, não esperar nada deste mundo. Mundo aqui no sentido de mundo criado pelo homem, mundo que rejeitou Deus, mundo no sentido negativo da palavra, é claro. Então, só aprende verdadeiramente a esperar em Deus quem parou de esperar nas seduções do demônio. E é assim então que este tempo de Advento é um tempo marcado por esta ambiguidade. Eu diria, marcado por uma tensão. E qual é a tensão que nós temos que viver no Advento? Por um lado, nós temos a grande esperança que Deus tem para nós, o seu Filho Jesus. Mas, para que Jesus seja verdadeira esperança, nós precisamos nos converter. Precisamos preparar a casa. Precisamos, de alguma forma, mudar o nosso coração. Deu para notar? Nós temos esta tensão, uma espécie de ambiguidade. Para ajudar a gente a compreender esta tensão, esta ambiguidade do tempo do Advento, eu gostaria de chamar a atenção para dois personagens importantes que marcam todo o tempo do Advento. É São João Batista e a Virgem Maria. Eles são os dois precursores, os dois preparadores. Eles estão aplainando o caminho de Deus, são eles quem preparam a estrada de Deus nesta grande esperança que nós recebemos no tempo do Advento. Se é verdade que João Batista e a Virgem Maria, os dois, estão apontando para Cristo, os dois estão ali nos preparando para o encontro com Cristo, é também verdade que, de alguma forma, eles são bem diferentes um do outro. Enquanto o rosto da Virgem Maria é um rosto doce, um rosto materno, meigo, calmo, tranquilo, o rosto de João Batista é um rosto severo, é um rosto que exige conversão. É exatamente a diferença entre esses dois personagens que faz com que a gente veja esta tensão que nós devemos viver no tempo do Advento. João Batista, de alguma forma, diz: parem de esperar felicidade no pecado. Parem de esperar felicidade mundana. E a Virgem Maria olha para nós com ternura de mãe e diz: aumentem a esperança. Aumentem a esperança porque Deus, de bondade, vem para nos visitar. Essa tensão, esta espécie de paradoxo, nós encontramos na liturgia da palavra desse domingo. Se nós formos olhar a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 11, nós veremos
nesta primeira leitura, um rosto mais mariano, poderíamos dizer. Ou seja, esse lado mais positivo do Advento. Aqui nós temos a comparação tirada do mundo vegetal de um tronco. O tronco de Jessé. Aqui a tradução da CNBB nos fala de haste. Mas se nós formos no original hebraico, a palavra getzah, ela significa um tronco cortado. Ou seja, uma árvore que foi cortada, seca. E se nós analisarmos mais de perto ainda aquilo que nós temos nas Sagradas Escrituras, nos versículos que precedem imediatamente o capítulo 11, nós iremos ver que é isso mesmo. Olha só os últimos versículos do capítulo 10. Ele diz assim: pois o soberano, Senhor Deus dos exércitos, com furor vai podar esta copada. Serão cortados os galhos que alcançam o ponto mais alto e os ramos lá de cima vêm todos abaixo. Sua espessura de floresta, o ferro corta, alguém que é forte faz cair aquele cedro. Então, trata-se realmente desta ideia de árvore cortada pela ira de Deus. A situação, portanto, que abre o cenário, que abre esta primeira leitura, é um cenário de realidade negativa. Ou seja, é um tronco seco, cortado, morto, sem esperança. Mas eis que, logo no primeiro versículo, surge a profecia muito positiva. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé. Vai nascer um broto do tronco de Jessé. E a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Eis aí que nós temos a haste que surge, a raiz de Jessé, que é a esperança do Messias. Olhando então para esta primeira leitura, a primeira leitura do profeta Isaías, nós vemos esse lado positivo do Advento. Sim, a situação do povo de Israel é um pouco como a nossa situação. Nós somos homens e mulheres infiéis a Deus. Homens e mulheres infiéis a nosso Senhor e por isto nossa vida de alguma forma está sem vida, sem seiva, cortada, murcha, seca, como aquele tronco, como o tronco de Jessé. Mas Deus nos dá esperança. Ele promete que deste tronco, que parece sem vida, brotará uma esperança, o Messias. E aqui, é claro, ele está falando de Jesus. E o capítulo 11 se põe então a descrever Jesus. E descrever os seus tempos, os tempos messiânicos, o tempo em que nós teremos junto de Deus o reino dos céus. Vemos então esse lado todo positivo, cheio de esperança do Advento, na primeira leitura. Mas não é somente essa mensagem que a liturgia da palavra nos traz nesse domingo. Se nós formos olhar para o Evangelho, que é tirado de São Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12, nós iremos ver que todo esse cenário de esperança, todo esse cenário positivo, bonito, que nós encontramos aí, todo esse cenário mariano, materno, sublime, que encontramos no profeta Isaías, de repente parece um céu cheio de nuvens tenebrosas, marcado pela figura de São João Batista. João Batista, vamos ser bem objetivos, no Evangelho de hoje não é uma figura muito simpática. Ele é descrito por São Mateus como sendo um homem com uma voz que clama no deserto. Claro, voz que clama no deserto não é uma voz que clama num jardim
num idílio, num paraíso, nada disso. É uma voz que clama num lugar severo, lugar de penitência. Sim, claro, lugar de encontro com Deus, mas ao mesmo tempo um lugar exigente. A própria mensagem que ele traz é uma mensagem dura. Ele chama os habitantes de Jerusalém de raça de víboras. E como é que ele está vestido? Vestido com peles de camelo? O que é que ele come? Ele come gafanhotos e mel silvestre? É um homem muito severo, muito duro. E então, neste contexto, a mensagem de João Batista é um pouco paradoxal, é quase o contrário da mensagem que nós ouvimos na primeira leitura. Enquanto na primeira leitura nós temos o tronco de Jessé, aquele tronco caído por terra, seco, que recebe de Deus uma esperança, sim, brotará de lá um rebento, um haste, um pimpolho de Deus surgirá. Pois bem, enquanto a primeira leitura nos dá essa esperança, aqui a comparação bastante semelhante à da primeira leitura, tirada também do mundo vegetal, é bem diferente. No versículo 10 ele diz assim: o machado já está na raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Vejam, nós temos aqui um sinal da ira de Deus. A ira de Deus que vem para nos julgar. Vejam, nós temos uma certa dificuldade, nós, homens modernos, homens contemporâneos, temos uma dificuldade de comentar esse tipo de evangelho. Por quê? Porque, é claro, nós gostamos muito mais de ouvir uma notícia de um Deus bondoso, um Deus misericordioso, cheio de amor. Falar da ira de Deus é algo que nos incomoda. Mas, vamos ser sinceros. Nós precisamos ser honestos e abraçar o evangelho como um todo. Não podemos somente abraçar a figura de Jesus quando ele nos fala de bondade, de misericórdia, de amor e de mansidão. Nós precisamos abraçar Jesus como um todo. E Jesus, nesse sentido, é desconcertante. Jesus, nesse sentido, tem também traços de João Batista. Também ele pega no chicote para expulsar os vendilhões do templo. Também ele chama os fariseus de sepulcros caiados. Também ele, como João Batista, é bastante severo com as pessoas que não querem se converter. É por isso que João Batista aqui mostra uma faceta, um lado do amor de Deus. Sim, o amor de Deus. Vamos, para você entender, vamos ver como é que nós deveríamos, por exemplo, educar os nossos filhos. Se você quer educar o seu filho, é claro, você tem que dar a esse filho carinho, colo, afago, afeto. Tudo isso é muito importante, porque uma criança que cresce sem este carinho, sem esse afeto, é uma criança que vai crescer de uma forma desequilibrada. Mas, ao mesmo tempo em que você deve dar carinho e afeto, você também precisa ser rigor. Você precisa ter para com seus filhos limites. Colocar esses limites e ser severo. E isso faz parte do amor de um pai. Isso faz parte do amor de uma mãe. O pai e a mãe que verdadeiramente ama seu filho precisa, de alguma forma, colocar esse limite. Colocar mandamentos. E, vamos ser sinceros, às vezes castigar. Colocar de castigo aquele filho, aquela filha desobediente, exatamente porque você ama. Deus nos ama. Deus é um excelente pedagogo. E por isso, ele se apresenta também com este rosto severo. Nós cristãos modernos, nós cristãos contemporâneos, queremos rejeitar essa forma de Deus amar.
E por isso caímos numa heresia. Era uma heresia que existia no início do cristianismo. No início do cristianismo, havia um sujeito chamado Marcião. Marcião começou a ler a Bíblia e, lendo a Bíblia, ele viu que no Novo Testamento Deus parecia o Deus de amor e de misericórdia. Mas que no Antigo Testamento Deus era severo, Deus era exigente, mandava destruir cidades, punia as pessoas e de alguma forma manifestava toda a sua ira. Então ele começou a dizer, puxa vida, existem então dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento, mau, irado, rancoroso, juiz severo, e um Deus bom, do Novo Testamento, cheio de misericórdia e de amor. São dois deuses, e portanto Marcião rejeitou o Deus do Antigo Testamento. Ele só queria ler o Novo Testamento. Só queria aceitar esse Deus que era amor e misericórdia. Mas como ele também notou que no próprio Novo Testamento havia sinais e traços deste Deus severo do Antigo Testamento, o que é que ele fez? Ele começou a cortar os pedaços do Novo Testamento que colocavam um Deus assim. E assim ele arranjou a versão reduzida de Novo Testamento, onde ele tinha esse Deus bonzinho. Essa heresia, a heresia de Marcião, foi chamada de marcionismo. Pois bem, eu acho que não é exagero meu se eu disser, porque você já começa a enxergar isto no nosso dia a dia, não é verdade? Que, infelizmente, nos dias de hoje, o nosso mundo também está contaminado de marcionismo. Também hoje, o nosso mundo, os nossos cristãos, a nossa igreja, está cheia de marcionitas. Ou seja, gente que de Deus quer somente a boa notícia de um amor misericordioso, bondoso. E rejeita completamente esse lado mais severo de Deus. Esse lado da ira. Mas eis que o Evangelho desse domingo nos interpela. Através da palavra de João Batista, o Evangelho desse domingo diz assim, para todos nós, não somente para aqueles moradores de Jerusalém, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Nós gostaríamos de fugir da ira de Deus. Mas a ira de Deus é uma forma de Deus nos amar. E por isso, João Batista nos recorda. O machado está posto à raiz e se nós não produzirmos frutos, seremos cortados. Ele está nos recordando que a nossa vida vai se tornar uma vida estéril, seca, morta. Ao invés de nós sermos como o grão de trigo que alimenta e que dá fruto, nós seremos como a palha estéril que para nada serve. E, claro, o destino da palha é ser queimado. Eis aí que João Batista nos recorda o nosso destino se nós não nos convertermos. Portanto, o primeiro passo nesse domingo é levarmos a sério esta necessidade de conversão. É levarmos a sério esse convite de João Batista, que está ali no versículo 2. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nós precisamos mudar de vida, precisamos mudar de mentalidade. Metanoia, em grego, é a palavra que João Batista utiliza. Mudar de mentalidade, mudar de visão de mundo. Se você quer ser verdadeiramente seguidor de Jesus Cristo, você precisa mudar a sua cabeça. Você não pode dizer, eu vou seguir Jesus, mas vou continuar com as minhas ideias. Eu vou seguir Jesus, mas eu vou ler o Evangelho somente naquilo que me agrada e que me interessa, porque aquilo que não me agrada e me interessa, eu vou recortar. Porque se você fizer isso, você está caindo no marcionismo, nesta heresia de Marcião, que pegou a Bíblia e começou a peneirar a Bíblia e dizer, olha, esse versículo sim, esse versículo não. Esse daqui eu aceito porque é um Deus bonzinho, esse daqui eu não aceito porque é um Deus mau. Ou nós abraçamos a Bíblia como um todo, meu irmãozinho, ou então esqueça. Mas infelizmente esse negócio está na moda hoje em dia. Está na moda quantos e quantos teólogos têm essa tendência marcionita.
Quando eles apresentam um Jesus que é um pouco mais severo, que fala do inferno, que fala da geena, que as pessoas irão arder no fogo do inferno, onde o verme consome e o fogo nunca se apaga, eles se apressam em dizer, mas isto é a visão da comunidade primitiva, isso foi um acréscimo. Jesus histórico nunca disse isso. Não, Jesus de verdade não disse isto. Isso daí quem inventou foram os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, que tinham uma visão muito severa, uma visão de Deus contaminada pelo Antigo Testamento. O Deus bonzinho de Jesus jamais mandaria as pessoas para o inferno. Mas qual é a consequência disso? Quando você começa a achar que Deus não condenaria ninguém, você se torna uma pessoa pior. Eis aí. Esse pessoal que não acredita no inferno, que não acredita que Deus possa nos condenar e fazer com que a gente se perca eternamente, se você for olhar a vida deles é imoral. Por quê? Porque afinal, se Deus é bonzinho, se Deus é tão maravilhoso assim, ora, Ele não vai condenar ninguém. Se Ele não condena ninguém, eu não preciso me comportar. Se eu não preciso me comportar, então, o que é que custa? Tirar proveito da situação. E assim, nós usamos a bondade de Deus para justificar as nossas imoralidades. Não, meus irmãos, o tempo do Advento é um tempo que nos recorda estes dois lados do amor de Deus. O amor de Deus ele é tão rico que ele se manifesta na misericórdia que nos enche de esperança e na ira que nos enche de temor. Precisamos, sim, nesse tempo do Advento, temer o justo juiz e confiar na criança que nasce na manjedoura. Sim. Parece contradição, mas é a riqueza do amor de Deus. Temendo o justo juiz e ouvindo a palavra de João Batista no Evangelho, nós vemos que nossa situação é séria. Porque o machado está posto à raiz e o nosso tronco pode ser cortado. Mas, ao mesmo tempo, confiando no Deus de misericórdia, que se revela no rosto da Virgem Maria, nós vemos que a primeira leitura também tem razão. Desse tronco seco, que é Jessé, Deus pode fazer brotar também um pimpolho, uma haste, um rebento. Algo pode brotar de novo, e isso nos enche de esperança. Não rejeitemos nenhum dos dois lados do amor de Deus. Não rejeitemos esta grande riqueza do amor de Deus. Ele, sim, é um Deus severo, porque, como um bom pai, quer que nós mudemos de vida. E, ao mesmo tempo, é um Deus misericordioso, que está disposto a nos perdoar tão logo nós demos a Ele o mínimo sinal de que queremos uma vida nova. Por isso, persevere. Tempo do Advento é tempo de conversão. Tempo do Advento é tempo de nós darmos o primeiro passo. O princípio do saber é o temor de Deus. Vamos temer a Deus. O machado está posto à raiz. Mas é o primeiro, não é o último passo. O último passo está sempre na misericórdia. Deus promete para nós um futuro luminoso. E então, se ergue Jesus como sinal para todas as nações. No dia 19 de dezembro, na liturgia das horas, na oração da tarde, a igreja reza a seguinte oração, que tem tudo a ver com a liturgia de hoje. Ó raiz de Jessé, ó estandarte, levantado em sinal para as nações. Ante vós se calarão os reis da terra, e as nações implorarão misericórdia. Vinde, salvar-nos, libertai-nos sem demora. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso advento. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, todas as pessoas que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.